A história da RB 867515 inicia-se no município de Oratórios, em Minas Gerais. História esta que foi marcada pela união de um ideal, da perseverança e a paixão pelo trabalho. A variedade percorreu um longo caminho e superou inúmeros desafios, até ocupar mais de 30% da área cultivada com cana-de-açúcar no Brasil, tornando-se a variedade mais cultivada no mundo. A liberação das primeiras variedades RB de ciclo precoce, ricas, adaptadas a diferentes ambientes e principalmente restritivos à cultura, foi dando corpo e formato a este programa. Seguida de outras, e aí eu cito a RB 867515, atualmente a mais cultivada a nível nacional e a nível mundial. Nessas variedades estão mais do que nosso trabalho e empenho. Está a nossa alma. Está a nossa alma. Desta equipe, das universidades que se dedicam a esse trabalho. Muito obrigado a todos. Que Deus, em sua infinita bondade e compreensão, nos ilumine e nos proteja. Salve. A RB 867515 é uma variedade registrada pela Universidade Federal de Viçosa e lançada após um grande trabalho desenvolvido pelas demais universidades que compõem a Ridesa, que deram continuidade às atividades iniciadas pelo Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar, mais conhecido como Planaçúcar. A Ridesa é a prova da eficiência das universidades públicas no desenvolvimento de ciência e tecnologia para o nosso país. A RB 867515 é quando do lançamento ao próximo lançamento, a gente intitulou como uma variedade que venceu desafios. Realmente ela venceu desafios desde o primeiro momento, né, do semeio, onde a gente fez um semeio no chão, utilizando torta de filtro, quer dizer, só da sementinha ter germinado lá e originado uma planta já foi um desafio. Um desafio pela experiência nossa, que era o primeiro semeio, e a gente também teve as dificuldades nossas. E quando das seleções iniciais, entre 86 a 90, né, houve o quê? Praticamente a extinção do Planaçúcar e ações para as universidades que não tinham embasamento de uma pesquisa ampla ou de uma cultura tão voltada para um setor praticamente exclusivo, né? Anteriormente teve a soja, mas a soja atingia uma área maior e a cana era mais fechada no setor sucrogoleiro. Consequentemente, nós trabalhamos com uma variedade e acreditando nesse material, e muitos colegas que, por respeito, né, e ninguém pode pensar igual, que vieram, né, vê-la a campo, não acreditou no potencial desse material, alegando baixo perfilhamento, coisa que ela não tem. Ela tem um regular perfilhamento e ela gasta maior número de gemas por metro. Independente do que se mude os plantios, a RB 867515 realmente ela responde a esse maior número de plântulas de gemas por metro para você manter maior stand, para você ter longevidade desse material. Então esses colegas não acreditaram e chegaram a comentar com outros colegas que não seria bom liberar um material desse, que ela não pegaria como variedade. A Estação Experimental de Cana-de-Açúcar aqui de Oratórios, ela foi incorporada à Universidade Federal de Viçosa em 1991, após a extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool, que era vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio. E aquela transição, naquela época, foi muito difícil, porque não haviam recursos para dar continuidade ao programa de melhoramento genético aqui na Universidade Federal de Viçosa. Então houve a necessidade de buscar novos recursos, né, para viabilizar o programa de melhoramento. Então houve uma interrupção no programa de melhoramento. Então, na medida em que o Luiz Cláudio e a equipe conseguiram os primeiros convênios com as usinas locais, no caso a destilaria Agropel, a usina Jetiboca, a destilaria Atenas, foi possível dar sequência a algumas atividades do programa de melhoramento genético e fazer mais alguns experimentos com a RB 867515 aqui na região. Bom, nós conhecemos a variedade RB
867515, dentro do programa no estado do Paraná, em 1995, quando nós enviamos para Ponte Nova o engenheiro agrônomo, o professor Paulo Graciano e o técnico Santana. Chegando lá, eles encontraram o Luiz Cláudio, que entregou um material para eles, dizendo, olha, por favor, né, essa é a lembrança que o Paulo sempre nos dá, de que chegando em Paranavaí, por favor, plante logo e comece a distribuir, que essa variedade tem um grande potencial. Aqui nós estamos na área. Esta área pertence à usina Jatiboca, né? Esta área foi onde foi instalados os 3 primeiros experimentos com a RB 867515. Foram 3 épocas de cortes, né? Aos quais, né, a partir do resultado, ela já se consolidou com alta produtividade e também manteve boa estabilidade, já que a gente faz no mínimo 3 cortes, planta, soca e ressoca. Neste caso específico, como a gente dependeria de mais resultados, foram colhidos aqui 4 cortes, e nesses 4 cortes ela sempre foi cabeça de chave, sempre foi a primeira. Foi bastante marcante que nós estamos no latossolo vermelho amarelo álico, aqui nessa região de Santa Cruz do Escalvado. O alumínio aqui chega a ter 70% de saturação de alumínio no solo. O programa de melhoramento da cana-de-açúcar, que nós vamos ter aí o professor Márcio como coordenador, vamos ter o Luiz Cláudio como ponta de lança desse nosso programa, ele foi muito além disso. Eles entraram num momento crucial, eles começaram a trabalhar no momento em que a Universidade Federal de Viçosa quase não tinha nada relacionado à cana. Estabeleceu-se esse compromisso com a Ridesa, que a princípio era um compromisso grande e a equipe tinha um certo medo se ia ou não conseguir. Eles conseguiram e hoje, você vê, lançaram uma variedade, certamente aí pela sensibilidade, a percepção do ponto de vista de melhoramento do Luiz Cláudio, com a interveniência do professor Márcio, lançaram uma variedade que ela é ponto de referência para todos os programas do país. Isso é extremamente importante, isso é extremamente gratificante. E a Universidade Federal de Viçosa tem que agradecer essa equipe por dar tão bons resultados para a nação e certamente para os nossos alunos. A RB 867515 é uma variedade que atende diferentes realidades, sendo utilizada pelo grande, médio e pequeno agricultor. Caracterizada pela sua rusticidade, serve como matéria-prima para a produção de cachaça, alimentação animal e na produção industrial de açúcar, álcool e na cogeração de energia elétrica. É a variedade mais plantada e muito resistente à praga e com uma produtividade muito boa. Então a gente sempre recomenda para que os produtores tenham como uma garantia de alimentação no período de seca, para que não passem aperto e tenham prejuízos financeiros do emagrecimento dos animais. O agricultor familiar gosta muito dessa cultivar devido à alta produtividade que se consegue em solos de média a baixa fertilidade. É uma variedade bastante rústica. E isso dá uma tranquilidade de manejo nos nossos solos, que são solos pobres e até um pouco ácidos. As nossas expansões na região é em cima de áreas de pastagem degradada, que até o momento não existe outro material que vá adaptar esse tipo de solos degradados. No ano passado a gente plantou em torno de 30% de 7515. E hoje, entre cultivo, áreas de cultivo e áreas plantadas, nós estamos com 30% dessa variedade dentro da usina. E hoje, nós temos hoje 30% hoje da 7515. E cada uma tem um pouquinho de cada uma, mas que fala mais forte é a 7515. Como toda variedade que ganha uma grande extensão de área de cultivo, evidentemente ela começa a sofrer uma série de pressões, até por aquela questão de, caso aconteça algum evento, algum fator abiótico e que possa interferir sobre ela, causa um nível de preocupação. Uma variedade que a gente
procura jogar nos locais de média fertilidade para baixa, a gente vai com ela nos ambientes piores. E em condições normais é uma colheita para o meio, para o fim de safra. Caracterizada por se adaptar a ambientes restritivos, é cultivada em todas as regiões do Brasil, ocupando quase 3 milhões de hectares dos canaviais brasileiros. O que nós temos observado com a 7515 é que ela já foi testada em tantos ambientes, e a gente considera do norte do Brasil até o Rio Grande do Sul, e nenhum deles foi demonstrado nenhuma condição adversa a esse material. O recurso gerado pela RB 867515 fomenta a pesquisa e inovação tecnológica, fortalecendo ações de ensino, pesquisa e extensão. A variedade foi fundamental para o fortalecimento da rideza e para o desenvolvimento de dezenas de outras variedades, que vêm ocupando a cada safra cada vez mais área plantada, contribuindo para o aumento de opções de variedades para os diferentes ambientes de produção e épocas de colheita. A exemplo da variedade RB 966928, que depois de mais de uma década de reinado da RB 867515, conseguiu superá-la em área plantada no censo da região Centro-Sul durante o ano de 2015. As variedades produzidas pela Universidade Federal de Viçosa, a RB 7515 foi a que mais contribuiu com royalties para a instituição, mostrando, portanto, a importância do Programa de Melhoramento da Cana-de-Açúcar para o UFV. Mas a 7515 contribuiu muito nessas regiões novas, regiões não tradicionais, que hoje já são, vamos dizer, tradicionais, tipo região de Araçatuba, Mato Grosso. É uma excelente variedade. Então a 7515 ela é um marco na história, assim, como variedade RB, porque ela apareceu naquele momento que estava se formando a rideza, e ela deu vida e sobrevida à rideza para que a gente possa continuar fazendo as pesquisas e, consequentemente, estar ofertando ao mercado variedades também potenciais. Ela é o Pelé das variedades, como diz o meu amigo Craig, A 7515 é muito boa, que ela nos experimentos ela apanha, mas quando vai jogar ela vira um Romário, sabe jogar, ela não gosta de treinar, só joga. Na última expansão dos canaviais brasileiros, a variedade que tomou conta da nova fronteira agrícola foi a RB 867515, a preferida dos produtores até os dias de hoje, estando sempre em evidência nos principais portais de notícias do setor sucroenergético. Sua rusticidade, aliada à resistência às principais doenças, alta produtividade e qualidade da matéria-prima, contribuiu de forma incalculável para a alta competitividade da produção nacional de açúcar e etanol. Esse é o melhor do Brasil, viu? Uma cana pesar 9 quilos. Uma cana só, eu nunca vi um trem desse. 8,5 kg. Um canavial lá, eu nunca vi na minha vida, foi pesada a cana. Eu não tenho um rendamento. Eu tirei uma cana de 8,5 kg.
foi pesada. Um trem que parecia que era um morão de cerca. A cana, Luiz, tinha 6 metros de comprimento. Eu nunca vi isso na minha vida. Foi tirado e pesado. Uma cana. Lá não tem um arrendamento. Já fui lá.